O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Essa é a afirmação da Organização Mundial da Saúde em seu relatório anual publicado em março de 2019. Neste mesmo documento, a instituição afirma que cerca de 18,6 milhões de brasileiros, ou seja, 9,3% da população, convivem com o transtorno de ansiedade. Os dados mostram que no primeiro ano da pandemia de Covid-19, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%. Índice elevado de desemprego, recorrentes mudanças econômicas e falta de segurança pública são apontados como os principais fatores para a alta prevalência de transtorno de ansiedade na população. Antes de avançarmos em um número maior de informações acerca da ansiedade, se faz necessário compreender como a evolução da espécie humana impactou na estruturação de nosso funcionamento psíquico. O Homo sapiens inicia sua jornada na Terra há milhares de anos. Quando se trata de evolução, esse tempo é relativamente curto, levando em consideração as constantes transformações que ocorrem na Terra. Mas será que diante de tantas mudanças, a nossa psique se modificou tanto a ponto de dar conta da complexidade da vida cotidiana na pós-modernidade? Um estudo realizado no ano de 2017 pela Universidade da Flórida, liderado por Chloe Berryman, mostrou a associação entre o uso de smartphones, redes sociais e a ansiedade. A pesquisa indicou que o uso das redes sociais pode estar ligado a resultados negativos para a saúde mental, incluindo solidão e diminuição da empatia para a vida em sociedade. O estudo examinou 467 jovens adultos quanto ao tempo que passavam a utilizar as redes sociais, a importância das redes sociais nas suas vidas e a tendência para se envolverem em publicações de mensagens pouco claras, mas alarmantes para chamar a atenção. Não é precipitado dizer que a vida moderna nos colocou em uma perspectiva diferente do que nossos ancestrais viviam. Trocamos a caçada nas matas e florestas em busca de alimento por longas horas, rolando a tela do celular, buscando sempre o vídeo, a foto e o entretenimento mais incrível do momento. Sim, do momento, pois no dia seguinte, outros vídeos e fotos trarão um contexto completamente novo para a tela do celular. Não importa qual o contexto, o telefone celular tornou-se uma ferramenta indispensável para os anseios da vida pós-moderna. É por ele que nos comunicamos, compramos e nos divertimos. É um elemento sem a qual a vida moderna não teria o mesmo contorno que possui. Mas, em linhas gerais, qual o preço a se pagar por estímulo digital em nossas vidas? O renomado professor e escritor Yuval Harari trabalha em sua obra intitulada Sapiens a ideia de que a busca por uma vida mais fácil resulta em muitas dificuldades. E para ilustrar esse pensamento, ele explica que os jovens universitários recém-formados aceitam empregos exigentes em empresas importantes, prometendo que darão duro para ganhar dinheiro que lhes permitirá se aposentarem e irem atrás de seus verdadeiros interesses quando chegarem aos 35 anos. Mas, quando chegam a essa idade, eles têm grandes hipotecas para quitar, filhos para educar, casas em zonas residenciais que necessitam de pelo menos 2 carros por família e uma sensação de que a vida não vale a pena sem um bom vinho e férias caras no exterior. E o que esses jovens fazem? Eles redobram seus esforços e continuam se escravizando por uma vida igual. Esses esforços repetidos diversas vezes podem gerar o que conhecemos como ansiedade. Ela exerce um papel importante na sobrevivência quando surge endereçada para desempenhar o papel de ajudar na sobrevivência diante de uma situação perigosa. Ela desencadeia uma resposta de luta ou fuga. Com essa resposta, entra em curso uma variedade de alterações físicas, como uma maior irrigação sanguínea para o coração e para os músculos para proporcionar ao corpo a energia e a força necessárias para enfrentar situações de risco à vida, como fugir de um animal agressivo ou enfrentar um agressor. No ano de 1880, Carl Westphal descreveu as características presentes em algumas fobias específicas e também no transtorno obsessivo-compulsivo. No entanto, foi somente através dos trabalhos clínicos desenvolvidos por Sigmund Freud que os transtornos de ansiedade começaram a ser classificados de forma mais sistemática. Freud descreveu de maneira concisa quadros clínicos que provocavam disfunções relacionadas com a ansiedade, classificando-os como crise aguda de angústia, neurose de angústia e expectativa ansiosa. Atualmente, estes quadros recebem os nomes de ataque de pânico, transtorno de pânico e transtorno de ansiedade generalizada, respectivamente. Em 1948, a 6ª edição da Classificação Internacional de Doenças, a CID-6, publicada pela Organização Mundial de Saúde, dedicou uma seção específica aos transtornos mentais.
Por acreditar que essa descrição era limitada e insatisfatória, a Associação Americana de Psiquiatria publicou no ano de 1952, de forma autônoma, o Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM, criando, a partir de então, uma nova compreensão do que se entendia como saúde mental. A Organização Mundial de Saúde colocou o Brasil como a população que detém a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo. Em comparação com outros países, aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica, enquanto o Paraguai possui 7,6%, a Noruega 7,4%, a Nova Zelândia 7,3% e a Austrália com 7%. Os índices elevados estão associados a inúmeros fatores, como a economia, distribuição de renda e ao acesso a serviços de saúde mental, que é um dos principais fatores que fazem com que esses índices sejam tão elevados. Pouca qualidade de vidas, horas de trabalhos excessivas por dia, inseguranças gerais em relação a aspectos cruciais da vida. Todos esses fatores fazem com que sentimentos de angústia, medo e preocupação estejam sempre presentes no cotidiano das pessoas, justificando um número incidente tão elevado. Os índices mostram o retrato da realidade que o Brasil se encontra no momento. O resultado de todos os fatores citados anteriormente mostra com uma infinidade de detalhes a maneira como esse problema tem construído uma realidade difícil em nosso território. Vivemos um momento da nossa história em que o nível de exigência é cada vez maior, e não falamos apenas das metas a serem batidas nas organizações, mas do que se cobra de cada um de nós mesmos. Temos que performar também em nossas vidas pessoais, só que o grande vilão se esconde em cada um de nós. A autocobrança, se feita de forma exagerada, adoece, e um dos sinais disso é a ansiedade e a depressão, dois problemas de saúde mental que andam de mãos dadas. Estamos mergulhados em um mundo cujas principais marcas são o ritmo acelerado e o imediatismo. Os avanços tecnológicos tornaram o mundo de certa forma mais simples, mas desafiaram a nossa capacidade de sermos pacientes. Todo mundo quer tudo para ontem. Já nos sentimos ansiosos se alguém demora alguns minutos para responder uma mensagem no WhatsApp. Observamos isso no consumo desenfreado de ansiolíticos e de remédios para dormir, que prometem um alívio instantâneo. Muitas dessas ansiedades que nos deparamos hoje são sintomas de um problema de fundo. Pode ser depressão, pode ser estresse, pode ser até uma doença física. Tratar esse problema já traria grande alívio, se não o desaparecimento dessa patologia. Apesar dos esforços constantes da sociedade civil organizada e de grupos autônomos que se unem em razão da saúde mental, como os de valorização da vida, seja no âmbito nacional ou local, essas iniciativas tentam chamar a atenção das pessoas que estão passando por algum momento difícil em suas vidas, trazendo enfoque em suas abordagens para a importância da vida e o efetivo cuidado com a saúde mental. Mas sabemos que nem tudo são flores. Apesar desse trabalho possuir enorme relevância, o terreno ainda é muito arenoso e exige muito esforço não apenas de grupos que se dedicam diariamente com essa finalidade, mas também de outros órgãos como o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Psicologia e, não menos importante, o poder público, do federal ao municipal. A união dessas instituições é fundamental, pois cria uma rede de força que facilita o acesso da população a programas de tratamento e orientações assertivas relacionadas à saúde mental. O sucesso na estratégia da saúde mental é resultado de múltiplos esforços, não sendo somente um estado único em que o indivíduo se encontra em determinado momento. A necessidade do bom funcionamento dos aspectos que estruturam a vida são parte crucial de uma saúde mental eficiente e que permita ao sujeito uma vida agradável e sem grandes interferências que possam contribuir significativamente para um desequilíbrio em áreas importantes da vida. Mesmo diante de um cenário marcado pela incerteza, o conceito de ansiedade se mantém o mesmo. No entanto, os gatilhos que provocam o aparecimento desta condição patológica podem sofrer alterações uma vez que novos cenários cotidianos são inseridos na experiência de vida humana. O uso permanente da tecnologia, aliado às suas inúmeras atualizações carregadas de funções que alteram significativamente o modo como as pessoas vivem, aduz uma série de novos modelos de organização na sociedade, causando, desse modo, um campo fértil para o desenvolvimento não só da ansiedade, como também de novas patologias associadas.
Segundo a ONU, houve um aumento de cerca de 25% na prevalência global de ansiedade e depressão nos últimos anos. No Brasil, um estudo recente do Ministério da Saúde, envolvendo 784 mil participantes, revelou que 11,3% dos brasileiros já foram diagnosticados com depressão, sendo a maior parte destes mulheres. E em caso de suspeita de ansiedade ou outros transtornos mentais, recomendamos a busca por ajuda o mais rápido possível.